Eu fiz esse buquê lendo só Jane Eyre. Como que eu aprendi inglês? E eu confesso. Dissimulado. Monster Romance. Tava fazendo prova. A inimiga da dieta. O Mufasa também gosta do espaço pessoal do Gaston. Já veio fazendo pizza, trouxe um monte de cookie, fez bolo. É porque ele é muito esquisito. Bom dia. Change your energy, yeah, you switch things up. Now you seem brand new to me. But was that even for? Was you playing your games? Was you really bored? No. I really should've known. Be with anyway till we hit a red light. Didn't see the signs. Oh, after all that time, this is it for us. You don't wanna try. Should've known. Be with anyway till we hit a red light. Didn't see the side. Oh, after all that time, this is it for us. You don't wanna try. Caught your love was real, but it's not for us. No, you can't decide. Oi, vlog. O ângulo de vocês tá ótimo. Tô aqui na faculdade, tava fazendo prova. A minha mãe que gravou pra vocês, né? Eu tava dirigindo. Should've known. Be with anyway till we hit a red light. Didn't see the side. Oh, after all that time, this is it for us. You don't wanna try. Caught your love was real, but it's not for us. No, you can't decide. Bom dia, vlog. Vim mostrar pra vocês que eu fiz pra minha mãe de Dia das Mães. Eu fiz esse buquê de origami. Ficou muito lindo. Aí o presentinho, né? Ela adora perfume. Muito fofo. Falar igual as meninas que eu assisto aqui no YouTube. Vou dar um tapa aqui no meu ambiente. Ver se ele fica um pouco melhor. Guardar as coisas que eu tava fazendo, as florzinhas. Ontem eu só tava terminando, porque teve umas que era ruim de colar com cola normal. Aí eu tive que pegar cola quente. O Mufasa tá aqui. Você tá. Olha o tamanho desse gato, gente. Não sei se vocês têm noção do tamanho dele. O Gastão, eu acho que tá aqui. O Gastão ali. Mas eu vou arrumar meu quarto, tomar um banho. Aí ver se a gente enche a piscina ou se a gente vai lá na prainha pra aproveitar o Dia das Mães. Aguar minhas plantas também. Essas daqui também estão enormes, né? Quem lembra no dia que eu comprei ela? O tamanico que elas eram. Essa coitada aqui, o Gaston faz ela de palito de dente. Essa daqui também tá linda. Olha só o tamanho dela. Aí eu passei o cabinho delas por cima, porque elas estão enormes. Aí eu tenho que colocar ganchinho aqui também, pra poder puxar ela pros ganchinhos e fazer igual com essa daqui.
O Gaston gosta do espaço pessoal dele. O Mufasa também gosta do espaço pessoal do Gaston. Gente, as roupas ainda estão aqui. Tava arrumando as roupas, colocando no cabide, já separando as categorias de cada uma. Tava dobrando aqui também, mas aí me distraí porque fui imprimir os boletos da faculdade. Tava esquecendo que o boleto vencia hoje, dia 10. Aí, enquanto eu tava imprimindo, eu já entrei aqui no meu canal, já fui responder os comentários de vocês. Como sempre, eu sou muito grata a todo mundo que comenta, compartilha, que curte os vídeos. É essa conexão que me faz permanecer aqui no YouTube, porque isso é uma coisa que eu não vejo nas outras redes sociais. Acho muito bonitinho a nossa comunidade, e eu tava vendo, vocês mesmos comentam um no comentário do outro, então é bem divertido ver essa troca que a gente tem por aqui. Pensei que ia rolar uma piscina, mas o clima, o sol já sumiu. Vou voltar pra organização aqui. Aquela cama ali tá parecendo um ninho de coisa. E, gente, eu esqueci de falar pra vocês sobre a minha última leitura. Tô lendo agora Jane Eyre. Eu não lembro agora em qual vlog que eu mostrei que eu tinha comprado esse livro. Eu comprei ele junto com o lançamento da Zoe X, aquele Queimando por Você. Já tinha algum tempo que eu queria ler ele, porque eu assisti o filme e eu queria muito achar uma edição que eu gostasse, e eu encontrei essa daqui maravilhosa, de capa dura. Ela é toda holográfica, o desenho dela, muito lindo. Uma versão em inglês, então já tem o texto original. Ela conta a história da Jane Eyre, que é uma órfã, e ela foi abrigada pela família do tio materno. Só que esse tio faleceu não muito tempo depois, deixou no testamento que era pra esposa dele cuidar da Jane como se fosse filha deles, né? Já tinham 3 filhos, um menino e 2 meninas. Só que não aconteceu da maneira como esse homem tava pretendendo. Ela foi criada como se fosse menos do que uma empregada. E isso, as próprias empregadas da família faziam questão de deixar isso bem claro pra Jane. O pior é que ela era uma criança people pleasing. Ela gostava de regular o emocional das pessoas, fazer o que as pessoas queriam que ela fizesse. Porque ela se sentia bem quando ela era validada pelos outros. Era muito complicado, porque ela sofria muito abuso do primo mais velho, um valentão. Então ele batia nela, ele xingava ela. E as primas mais novas ajudavam ele. E a tia não fazia nada a respeito. E a Jane era uma criança que tinha os sentimentos da flor da pele. E isso incomodava demais as pessoas, porque eles esperavam que as meninas fossem o auge da delicadeza e da paciência, da compostura. Só que aquele, né, paciência tem limite. E aí o limite da Jane foi quando o primo dela empurrou ela sentou a cabeça na porta, começou a sangrar, e na hora que ela viu o sangue, ela se desesperou e começou a revidar e bateu nele e gritou e aquela coisa toda. Os adultos trancaram ela num quarto vermelho, que era o quarto que o tio dela costumava usar, e foi o quarto onde ele morreu. Então a família não entrava naquele quarto, tinham toda uma lenda assim dentro da casa de que era habitado pelo espírito dele. E enquanto a Jane estava presa naquele lugar, ela ficava pensando, será que se meu tio tivesse vivo, talvez ele me tratasse bem, e que talvez ele esteja se corroendo no túmulo dele por esse último desejo dele não tá sendo cumprido. E aí ela ficou remoendo tanto aquele negócio na cabeça dela, ela começou a alucinar e ver luzes do lado de fora e sentir uma presença e sentir um peso no peito dela, e ela desmaiou. Aí o povo teve que correr pra chamar um médico. Aí a partir daquele dia ela se transformou, ela percebeu que se ela revidasse, ela não precisaria lidar com aquele abuso que ela sofria o tempo inteiro do primo. A tia já começou a isolar ela, só que ela é uma criança sociável, ela gosta de estar em volta das pessoas, ela gosta de ter companhia, ela sente prazer em estar na presença dos outros, só que ela queria estar na presença de alguém que apreciasse ela do mesmo jeito que ela aprecia os outros. O médico que atendeu ela, que era um boticário, na verdade, comentou que a Jane ia se sair muito bem se ela fosse pra escola, se ela tivesse uma mudança de áreas, que precisava de uma coisa diferente, não ficar trancada o dia inteiro em casa. Só que essa escola que ela foi, uma escola que tinha um escopo religioso, então ela exigia um padrão assim de comportamento das mulheres bem submisso e reverente às pessoas que ajudavam ela. Se fosse em outro lugar, ninguém aceitaria uma criança que fosse rebelde, que não tivesse nada pra oferecer. E aí ela ficou naquela escola, passando por maus bocados, por conta do clima. Elas não tinham alimentação suficiente e a rigidez das regras era tanta. É igual como a Anne de Green Gables falava, que isso não era propício pra criatividade, pra imaginação. E a Jane, ela foi tentando cada vez mais controlar quem ela era, controlar esse sentimento
treinamento avassalador que sempre vinha, ela criou uma amizade muito bonita com uma professora e com uma menina que era um pouco mais velha que ela. Só que aí, por conta de tudo que elas passavam, veio uma doença, quase matou as meninas da escola inteira. E isso chamou a atenção dos patrocinadores dessa escola, porque tesoureiro não dava o suficiente desse patrocínio pra melhoria da estrutura da escola. E aí tiveram várias reformas, e aí as meninas conseguiram estabelecer uma vida mais digna pra elas. Jane, ela passou 8 anos nessa escola, se não me engano, acho que ela entrou com 10. Ela passou um tempo como aluna e os últimos 2 anos como professora. A única coisa que mantinha ela ali naquele ambiente era essa amizade que ela tinha com essa outra professora desde a infância. Só que essa professora se casou, foi morar em outro condado, e agora ela não tinha ninguém. E aí ela resolveu que ela precisava de uma nova aventura. Rezou pros céus dizerem pra ela como ela podia alcançar isso. E em sonho ela recebeu uma mensagem, se anuncia no jornal, pra ela poder servir como professora de uma jovem dama em algum outro lugar, pra ela ter essa mudança de ares de novo. A parte que eu tô é a parte que ela começou a trabalhar pra essa nova família. Ajudar uma menina que é francesa, que também tá na mesma situação que ela, que também se tornou órfã e que tá vivendo na casa do tio que abrigou ela. Pelo que tá acontecendo aqui, pelo menos, ele preza pela educação dessa menina. Então, mesmo ele não estando na casa onde a menina mora, buscou uma tutora particular pra ajudar ela nos ensinos, pra ela se tornar uma jovem dama respeitável. E eu tô adorando demais esse livro. Eu tô aqui nele. Eu gosto tanto do jeito que é a Jane, porque ela é tão, assim, autêntica, sabe? E quando ela era criança, ela queria, assim, caber nas caixinhas que os outros colocavam ela. Só que aí, quando ela sentiu esse gosto dessa rebeldia, do prazer que ela sentia de ser ela mesma, é tão bonito. Só que a escola reduziu tanto isso por conta do peso religioso. Ela ainda sente essa chama dentro dela de quem ela realmente é. Amo. Mimi. O Gastão, ele chama na hora que ele quer ir dormir. Aí o Mufasa tem que vir no colo. E eles têm um horáriozinho deles. Quando dá meio-dia, no máximo meio-dia e meia, já começa o berreiro pra guardar eles pra eles poderem dormir. Elasticidade da massa. Tá chato. A hora que a bolinha subir, tá fermentada, põe na geladeira. De glúten. Fechadinho. É o que a gente chama de glúten. Voltei aqui com um vlog. Tô aqui de fora no forninho de pizza, que a minha irmã veio passar uns dias, assim, um dia com a gente. Ela tem pizzaria, ela mexe com doce. Então já estamos na 3ª pizza, que é essa daqui. Eu tô só esperando meu pai pra ele colocar ali dentro do forno. A carne dele já tá ali assando também.
voltei aqui com um vlog. Eu tô meio sumida aqui de falar com vocês. Que minha irmã, ela passou 2 dias aqui em casa. A inimiga da dieta, né? Já veio fazendo pizza, trouxe um monte de cookie, fez bolo. A geladeira tá cheia de coisa que ela fez. Os dias dessa semana foram um misturando no outro. Semana passada eu nem gravei vlog, eu tirei uma semana pra não gravar, só editar. Quando eu fui gravar, eu gravei no dia errado, porque eu tô gravando de segunda a domingo. E aí eu comecei a gravar no sábado, esse vlog que vocês estão assistindo. Então tá um pouco bagunçado. Essa semana também foi bem corrida, porque eu fui fazer prova lá no polo. E aí já começou uma nova matéria. Eu perdi a aula ontem, porque eu tava lendo. O despertador tocou pra aula e eu simplesmente desliguei ele. Eu tava lendo esse livrinho aqui que eu vou colocar na tela pra vocês. Ele é um Monster Romance no Kindle. E ele é sobre uma sociedade onde os monstros, eles têm uma cidade que eles vivem ali. É praticamente uma cidade só pra monstros. Uma menina humana passou a vida dela inteira tendo relacionamentos horríveis com humanos e ela decidiu que ela queria se mudar pra essa cidade pra poder viver um romance igual a tia dela viveu, que era um romance de amor à primeira vista e que eles tinham um laço de alma gêmea. E aí, quando a tia dela foi na lua de mel com a esposa, ela falou: vem pra cá e cuida do nosso mercadinho enquanto a gente estiver nessa lua de mel estendida. Viu como um sinal do universo de que ela devia ir pra essa cidade pra procurar o par perfeito dela. Só que mesmo entre os monstros, ela tava tendo muita dificuldade. Ela achava que não se encaixava, ela não conseguia conversar com as pessoas direito. Só que depois de um dia atribulado, a coitada ainda percebe que o item dela, da sorte, tá rasgado e ela pega e joga fora. Um desses metamorfos, que nessa cidade não tem só monstros, tem metamorfos também, encontra esse item e descobre através desse item que ela é a alma gêmea dele. E aí o livro se desenrola a partir daí. É muito fofinho, eu gostei demais. É uma história bem curtinha. E eu tava precisando dessa pausa pra ler uma história mais curtinha, porque eu ainda tô lendo Jane Eyre. Eu já tô aqui nele, falta isso daqui pra eu terminar. Mesmo que o livro seja muito bom, ele é muito interessante. E como eu mencionei antes, eu assisti primeiro o filme, só que eu não lembro direito o que acontece no filme. Então esse livro aqui, eu não tô lendo ele com spoilers. Tá me incomodando nessa narrativa é o Sr. Rochester, que é um mestre da casa onde a Jane Eyre trabalha. É porque ele é muito esquisito. Como que eu posso dizer isso? Pra vocês terem noção do quão esquisito ele é, ele passou umas semanas na casa de um amigo dele, onde estava um grupo de amigos reunidos. Quando ele foi embora da casa desse amigo, os amigos dele iam vir pra casa dele passar uma temporada também. Ele foi chamado pra ir na capital a negócios e ele falou que ia demorar uns 2, 3 dias pra voltar. Como o anfitrião não tava na casa, o povo foi se entreter do jeito que tinha, que era lendo algumas coisas na biblioteca, jogando, que ele tinha mesa de bilhar. E em uma dessas noites, o serviçal da cozinha falou: tem uma vidente aqui na porta, e ela falou que o universo mandou ela vir pra cá pra ler a sorte das jovens damas que estão aqui na casa. Que cada uma das jovens vão individualmente ver ela na biblioteca pra ela poder fazer esse serviço. Aí a primeira menina que foi é uma que as pessoas da casa e todo mundo já sabia que ia acabar se casando com esse Sr. Rochester, que era a senhorita Ingram, uma coisa assim, o sobrenome dela. Aí ela foi, passou uns 15 minutos lá, ela já voltou com a cara fechada. O povo perguntou o que a vidente tinha falado, ela não quis contar. E ficou por isso mesmo. Depois de muito bate e volta, o serviçal conseguiu convencer essa vidente pra deixar as outras 3 garotas irem juntas. Na hora que elas voltaram, elas falaram que a vidente era muito boa, que elas tinham contado coisas da infância delas que elas nunca tinham contado pra ninguém, que ninguém devia saber. O serviçal foi falar com a Jane. A vidente disse que é pra você ir lá também, cética do jeito que ela é, já com a intenção de desmascarar e de descobrir como que a vidente sabia o que ela sabia. Ela tava achando a mulher meio estranha, porque ela ficava o tempo inteiro puxando o casaco pra frente, ela falava com uma voz esquisita. Essa vidente era o Sr. Rochester vestido de mulher. Ele tinha chamado a Jane ali pra saber o que o povo tinha achado da performance dele. Se tinham descoberto ou não que era ele. O cara, ele é completamente dissimulado. Sei lá, ele tá me dando uma sensação ruim, sabe? Desde o começo do livro. Porque o jeito que ele fala, ele é muito entrão, ele fica
conversando com as pessoas, quando as pessoas não querem conversar com ele, ele fica forçando. E o problema é que a Jane tá desenvolvendo um amor por ele. Já desenvolveu, ela já gosta dele, ela fala que faria de tudo por ele. Que nível que ela vai com essa fala, né? Porque a menina é bem intensa. E ele tem um segredinho sujo que rendeu pra um convidado dele. O coitado foi embora remendado por um médico. E... meio esquisito. Mas aí por isso que eu precisava de uma pausa desse livro aqui, porque eu tava achando o cara muito estranho e eu não tava gostando dele. De uns anos pra cá eu tenho gostado bastante de ler um livro físico e um livro no Kindle ao mesmo tempo. Aí eu li esse Love Stretch, que ele é bem pequenininho. E aí eu peguei agora de manhã pra ler esse daqui que eu vi no Instagram, propaganda dele. Coração da Floresta. Eu vou botar a fotinha colorida aqui pra vocês verem, tanto que a ilustração é linda. E ele é uma leitura nacional. E eu tô gostando bastante o jeito como é narrado. E ele é uma releitura do Tarzan. O problema também é porque, como é um livro muito grande, eu tava sentindo que eu tava empacando nele por não gostar de um dos personagens principais, eu sentia que eu precisava terminar um livro pra botar ali na minha agendinha aqui. Pronto, eu terminei um livro esse mês. Porque senão eu vou passar o mês inteiro lendo só Jane Eyre. O universo dela gira em torno do mestre da casa. Fica um pouco complicado, assim, porque eu peguei uma picuinha com o personagem mais importante da narrativa, além da Jane. E eu também voltei aqui porque eu recebi um comentário pedindo pra eu falar pra vocês como que eu aprendi inglês o suficiente pra ler um livro assim. Porque esse daqui é um livro clássico e o inglês dele é um pouco mais rebuscado, né? O meu aprendizado de inglês, ele foi bem diferente de coreano e dos outros idiomas que eu tentei aprender. Porque eu já comecei a aprender inglês na infância. Acho que com 6, 7 anos eu comecei o cursinho de inglês. O lugar onde eu fazia eu adorava. Só que aí o lugar faliu, aí eu tive que sair, aí eu passei alguns anos sem participar de um cursinho. Quando eu voltei pra um cursinho perto de casa, eu odiei. Eu não conseguia me desenvolver. Cobrança, assim, ridícula em questão da pronúncia do inglês. Não podia falar nada com sotaque que era corrigido e, sabe, ficava travando, assim, você se desenvolver no idioma e tanta cobrança, assim, pra ter uma pronúncia perfeita, que eu acabei não querendo falar nada. Aí depois eu fui pra um curso de uma rede bem famosa. Eu fiz um tempo de aula com turma, depois eu paguei pra fazer um sistema deles lá que era aula individual. E eu gostei bastante da aula individual. Eu tive problema com a escola, eles não queriam me deixar receber meu diploma, porque falavam que eu tava avançando mais do que deveria. E aí eles barraram minha formatura e eu não consegui o diploma e eu saí do negócio. Enquanto eu tava nesse negócio de entrar em cursinho, ficar frustrada de não conseguir aprender ali, uma coisa que me fazia aprender muito, principalmente a audição, era assistir vídeos no YouTube de pessoas que falavam inglês. Então eu assistia vídeos de vlog, que era o que eu mais gostava. Passado um tempo, eu achei o DB Geek, que ele fazia live de jogos. E o DB Geek, ele é irlandês, então ele já fala com sotaque. E aí o inglês dele é um pouco diferente. Ajuda bastante você aprender inglês com alguém que tem sotaque, porque aí você sabe que você realmente aprendeu, porque o sotaque da pessoa vai mudar a pronúncia da palavra. Então você tá num nível ainda mais avançado de fluência quando você consegue entender alguém que tem sotaque ou alguém que não tenha o idioma como a sua primeira língua. A maioria do conteúdo que eu consumo no YouTube é em inglês. Essa questão, assim, auditiva melhorou bastante assistindo vídeos do YouTube. E eu peguei livros, assim, de assuntos que eu gosto, igual eu gosto muito de Monster Romance. E a maioria dos Monster Romance que tem são em inglês. Eu sabia que nunca ia ser traduzido para português e eu precisava melhorar a minha leitura também para eu poder ler aquelas histórias. E fanfics também. Muitas fanfics extremamente boas são só em inglês. E isso foi me incentivando a ler cada vez mais e a assistir cada vez mais no próprio idioma pra fazer essa minha imersão mesmo. No cursinho eu não sinto que eu aprendi tanto quanto eu aprendi por conta própria, assistindo vídeos no YouTube. Às vezes eu colocava a legenda em inglês, porque na época que eu comecei a assistir vídeo, eu sabia ler melhor do que entender melhor. Então eu botava a legenda em inglês mesmo no YouTube, porque no inglês as palavras estão escritas de um jeito e a pronúncia pode ser completamente diferente. Eles não têm uma correlação muito boa. Eu não vou dizer pra vocês que eu falo bem inglês, não mesmo. Meu inglês, ele tem um sotaque pesadíssimo. Tem muitas palavras que eu não sei pronunciar, que eu entendo na minha cabeça, eu falo na minha cabeça direito, só que eu não sai o som dela. Quando eu fui pra Coreia, eu treinei muito o meu inglês. Como eu era estrangeira, as pessoas queriam falar comigo em inglês, não em coreano. Mas é isso. Essa foi a minha jornada aprendendo inglês.
Se eu pudesse dar uma dica assim, você não sabe inglês e você quer começar a aprender, arranja um professor particular. Não vai em cursinho, não fica naqueles lugares bitolado assim de você tem que fazer prova, você tem que avançar de nível e não sei o que. É um ensino que vai demorar demais. Você não vai se desenvolver da maneira que você quer e não vai alcançar seus objetivos da maneira que você quer. Arranja um professor particular, procura um professor autônomo. Aí você fala seus objetivos e ele vai montar a sua grade de acordo com o que você já sabe. Dali vocês vão conseguir deslanchar no ensino. Mas eu não recomendaria entrar numa escolinha de inglês, não mesmo. Pelo menos eu não me desenvolvo bem em turmas, tendo outras pessoas para tomarem aquele tempo que eu dediquei para aprender um idioma. Então eu prefiro aprender por conta própria. E se eu não aprender por conta própria, eu prefiro que alguém esteja naquela relação de 1 a 1 para poder deslanchar melhor. Eu acho que seria bem mais proveitoso aprender de uma forma voltada para você, pro que você sabe, pro que você quer, do que você aprender naquela caixinha assim de é um curso, é um livro. Não.